Olá, tudo bem com vocês? Como é que vai? Como vai o frio aí? Pois é, aqui a gente grava de Curitiba e essa semana deu uma esfriada boa, mas já tá voltando ao normal, né? Como dizem aqui os curitibanos, 4 estações em um único dia. Então vamos lá, nossa aula de hoje é citologia. Nós vamos estudar a membrana plasmática, né? As características da membrana plasmática, tanto para os seres vivos animais como os vegetais, né? Tá? Então, a membrana plasmática também é conhecida como plasmalema, né? Tá? Que é um tecido, que é um revestimento da célula, né? Então, uma película, vocês chamem como vocês quiserem, de membrana, de película, de capa, né? Fiquem à vontade, mas entendam o conceito de que existe um revestimento da célula, do citoplasma da célula, né? Lembrando o que era citoplasma, a parte interior da célula, onde estão as organelas e o núcleo, nucleolo, né? E que está presente em todas as células dos procariontes, que não tinham núcleo definido, e dos eucariontes, exceto os nossos amigos vírus. Então, os vírus não possuem membrana plasmática ou plasmalema, eles só vão possuir uma estrutura chamada parede celular, né? Então, pronto, só um minuto, assim eu desligo meu celular e agora nós vamos em frente, desculpa. Tá? Tem como função, então, essa membrana plasmática, a função principal dela é a seletividade ou a permeabilidade seletiva. Então, o que é permeabilidade? É a capacidade de passagem de água e solutos ou minerais ou alimentos para dentro e para fora da célula. Nós vamos ver que tem esses mecanismos de regulação do que tem dentro da célula, o que sai, o que entra, o que tem fora da célula, né? Tanto líquido quanto sólidos, né? Então chamados de água ou aquosos e solutos, né? Ou sólidos, tá? Mas isso, cada célula, dependendo da posição no organismo, seja ele vegetal ou animal, possui uma certa função, uma função específica. Por isso a gente fala que a membrana plasmática tem permeabilidade seletiva, porque ela seleciona o que ela quer, o que ela precisa que entre ou que saia de dentro dela, tá? Certo? Então, tem como função a permeabilidade seletiva, selecionando os materiais que podem entrar ou sair da célula, tá? A membrana plasmática, ela tem uma estrutura lipoproteica, né? A gente já viu o que é esse conceito lipoproteica, é formada de gorduras, né? Lipídios e proteínas, tá? Então é uma estrutura lipoproteica, possui esses dois tipos de moléculas, né? Em sua grande maioria, tá? Algumas podem apresentar glicídios, né? Que são açúcares, certo? Que seriam então os glicolipoproteica, né? Então açúcares, gorduras e proteínas, todos formando a camada ou esta capa, ou esta membrana plasmática, né? Tá? Ou também chamado de glicocálix, né? Glicocálice ou glicocálix, tanto faz, tá? As membranas lipoplasmáticas ou lipoproteicas também podem ser encontradas nas organelas citoplasmáticas, certo? Então, lembrando que tudo tem origem numa única célula, num único ovo, né? Que se multiplica, que carrega consigo toda a sua característica de cromossômica, genética, né? Então, todas as informações vão juntas. Então, dentro da célula, a gente lembra que nós temos organelas, como o complexo de Golgi, ribossomos, mitocôndrias, cloroplastos, né? O núcleo,
certo? Vacúolo. E isso tudo também tem uma membrana plasmática, né? Então também tem um invólucro, uma capa, né? Que envolve aquele espaço, aquela unidade, né? Tá? Então, lembrar que as membranas plasmáticas são tanto para a célula quanto para aquilo que está dentro do citoplasma da célula, né? Tendo como característica a elástica, né? Ou elasticidade, ela pode se comprimir ou se estender. Isso a gente vai ver nas próximas aulas, que dá as capacidades de turgidez ou de flexibilidade, flacidez de uma célula, né? Permitindo entradas e saídas de águas e solventes, ou água e solutos, né? Tá? Possibilitando também deformações ou diferenciações na forma da célula, para fazer, por exemplo, a assimilação de alimentos, assimilação de aminoácidos, de ácidos, de íons, de moléculas, né? Que podem ser então de 3 tipos: invaginações, evaginações e pseudópodos, tá? Somente esta membrana plasmática, ela é somente visível a microscópio eletrônico, porque ela é muito, muito, muito fina, tá? Invisível. Se vocês pegarem, por exemplo, aquela camadinha entre as pétalas da cebola, né? Tem uma película lá que, se vocês irem com cuidado, vocês vão encontrar. Essa membrana plasmática é, assim, muitas vezes mais delgada, mais fina, né? Por isso que ela é só vista ao microscópio eletrônico, certo? Ela possui, então, 75 angstroms, né? Ou 7,5 nanômetros, né? Então ela é uma estrutura muito fina, né? Vocês já ouviram na nanotecnologia? Então é uma coisa muito, muito, muito delgada, muito fina, tá? A membrana plasmática, como ela envolve a célula e como a célula precisa ter pontos onde ela possa fazer trocas gasosas, né? Vocês lembram que algumas células realizam reações químicas e essas reações químicas liberam gases, certo? As organelas também. Então elas precisam ter espaços ou poros para que esses gases entrem dentro da célula. Se precisar, por exemplo, uma célula aeróbica precisar de oxigênio, ou saiam, né? Se resultou, por exemplo, CO2, né? Então esses gases têm que sair de dentro da célula, tá? Ok? Tem capacidade regenerativa quando da presença de íons de cálcio. Então, significa o quê? Que quando você comete uma injúria, né, um dano na membrana plasmática, a membrana plasmática ela tem capacidade de se regenerar. Mas para isso ela precisa do apoio dos íons do cálcio, né, para fazer todo esse processo de recomposição ou regeneração do tecido. Tá? Então nós vamos mostrar aqui um modelo muito conhecido, hoje muito aplicado e estudado, que é o modelo do mosaico de fluido, ou mosaico fluido, tá? Onde então mostra-se a membrana, que é formada por uma dupla camada de fosfolipídios, tá? Capazes de se deslocar sem perder a relação entre si. Então esta camada, né? Vamos desenhar aqui esta camada dupla de fosfolipídios. Ela pode se deslocar tanto para se aproximando, né? Quanto se afastando, sem perder a característica. Então elas podem se afastar, né? Ou se comprimir, tá ok? Elas têm esses 2 movimentos, mas elas têm uma capacidade, uma limitação, então elas não perdem a conexão, tá? Nesta bicamada podem ser encontradas proteínas extrínsecas, tá?
e outras com lipídios, intrínseca, transmembranas, né? Então a gente tem proteínas extrínsecas aqui fora da camada bicamada, né? E nós temos outra intrínseca que estão dentro entre as membranas, por isso que elas são transmembranas. E depois nós vamos ver por que esta aqui está oca e por que esta aqui não está oca, né? Tá? Nós temos essa aqui que não atinge as duas membranas. Então nós vamos ver toda essa estrutura do modelo chamado fluido, mosaico fluido, tá? Então, as proteínas apresentam várias funções, tá? As proteínas nas membranas. Então, a membrana plasmática é uma bicamada de fosfolipídios, né? Então, fosfato mais gordura, mais lipídios, né? Com a participação de proteínas. Então, as proteínas têm umas funções bem específicas. Lembrem que a membrana tem uma estrutura lipoproteica, né? Essa é a estrutura. Porém, ela também possui uma camada, bicamada, né? De fosfolipídios, tá certo? Então, a função das proteínas é formar canais de passagem, por isso que eu falei aqui dessa proteína, né, com este duto aqui, né, com essa área de passagem, né, com esse vão, tá, para a passagem de íons e moléculas, né, moléculas de água, íons minerais, né, tá? Encaixar e carregar íons, né? Também tem essa função de encaixar e carregar íons, certo? Recepcionar sinalizadores, moléculas de hormônios, por exemplo, e reconhecer outras células. Então, elas se reconhecem. Nesse processo de se reconhecer, elas reconhecem também corpos não desejáveis, né? Bactérias, fungos, vírus, ela tem essa capacidade de reconhecer os similares e os não similares, tá? Então aqui nós temos uma estrutura genérica para vocês entenderem as proteínas integrais, né? Integradas ou inteiras, né? Transmembranas que estão de um lado ao outro da camada de fosfolipídio, tanto a camada externa quanto a interna. Nós temos as proteínas extrínsecas que estão só de um lado da camada, né? Tá? Nós aqui também temos outros componentes que nós vamos falar mais adiante, tá? Esta é uma imagem que representa bem o modelo do mosaico fluido, né? Está em inglês, pessoal, mas o que vocês têm que entender é que a camada ou a membrana plasmática não é uma coisa única, tá? É uma estrutura de bicamada de fosfolipídios e que contém proteínas, também vai conter colesterol, vai conter açúcares, vai conter vários outros elementos aí na sua estrutura, tá? Ok? Então, nos animais também pode ser encontrado o colesterol, que são essas estruturinhas amarelas aqui, ó, tá vendo? Então, aqui a gente está vendo e aqui a gente também está vendo, ó. Amarelinho, amarelinho, quase não dá para ver, mas se vocês olharem direitinho, vocês conseguem enxergar, tá? Aqui já estamos em português, na nossa língua, né? Então, nós temos os oligosacarídeos, né? Então, açúcares, né? As glicoproteínas, proteínas com açúcares, né? O glicolipídio, o açúcar com gorduras, então lembra que pode ter a glicolipoproteína, né? Certo? Formando o glicocálice, né? Tá bom? E aí nós temos proteínas periféricas, proteínas integrais, né? Tá? Nós temos as estruturas transmembrânicas, as extrínsecas e as intrínsecas, né? As proteínas extrínsecas e intrínsecas, tá? Então,
O colesterol nas suas membranas, porém, está totalmente ausente nos vegetais. Então, é isso que vocês têm que fixar. Dentro da estrutura de bicamada da membrana, nós podemos ter a presença do colesterol. Por isso que nós, seres humanos, temos problemas de colesterol, temos o colesterol bom, temos o colesterol ruim. Quando comemos gordura animal, a gente acaba ingerindo mais quantidade de colesterol para o nosso organismo, que nem sempre é assimilado e acaba se depositando nas nossas células. Agora, os vegetais não têm colesterol, então por isso nós podemos comer vegetais, e os vegetais normalmente têm uma característica de menor quantidade de poder de engorda ou de acúmulo dentro do nosso organismo, né? Então não tem restrições. Já a gordura animal ou a carne animal sempre vai conter colesterol. Por que sempre vai conter colesterol? Não é só aquela capa de gordura que vocês tiram da costela, do bife, não. Dentro da estrutura da membrana plasmática possui moléculas de colesterol. Então, toda a carne animal tem colesterol, tá? E Singer e Nicholson, que foram dois grandes cientistas, em 1972, descobriram então este mosaico fluido, né? Essa estrutura diversificada, né? Por quê? Porque eles começaram a perceber os movimentos das membranas, começaram a perceber os diversos processos e assim entenderam, foram pesquisar e conseguiram, através do microscópio eletrônico, entender todas essas estruturas e essas funções, tá? Então aqui um outro esquema, né, da membrana plasmática com a sua bicamada de fosfolipídios, com as proteínas transmembranas, né, com as proteínas extrínsecas, ó, tá vendo? Extrínsecas porque estão só na camada externa, né? Mas aqui vocês estão vendo que ela é também a parte interna, né? O intracelular, extracelular, camada ou bicamada de fosfolipídios, né? O glicolipídico, né? O lípido, né? Glicoproteína. Então, lembrem desses nomes, desses termos. Glico significa açúcar, lipo, gordura, proteína, né? Tá? Então, eles se juntam e formam várias estruturas moleculares. Então, diferentes células possuem diferentes tipos de proteínas e lipídios para suas diferentes funções, tá? Então, aquilo que eu falei, dependendo de cada célula onde ela se encontra, ela vai ter uma estrutura lipoproteica, uma estrutura fosfolipídica, glicolipídica, glicoproteica, glicolipopproteica, né? De acordo com a necessidade dela. E aí ela vai ter um tipo de permeabilidade ou não. E isso, então, caracteriza como permeabilidade seletiva, tá? Essa bicamada lipídica tem função de impermeabilização seletiva. Isso que eu estava falando agora. Impermeabilização significa não deixar passar. Como ela é seletiva, ela não deixa passar aquilo que ela não quer. Então, algumas células não deixam passar bactéria, não deixam passar fungo, né? Não deixam passar o vírus, mandam ali e combatem ali, né? Tá? Não deixa o vírus e a bactéria entrar no citoplasma, porque senão aí ele vai se reproduzir, se unir ao núcleo, aos cromossomos, ao DNA, fazer mutação genética. Tá vendo como os conhecimentos da biologia se interligam, né? Por isso que não dá para a gente ensinar ou aprender a biologia isoladamente, tá? Ok? Então, que é regulada pelas diferentes moléculas encaixadas em pequenos intervalos entre as camadas de lipídio, né? Tá? Então, nós temos aqui colesterol novamente, a bicamada de fosfolipídios, a proteína transmembrânica, a proteína extrínseca, né? Os lipídios, tá? Nós temos as proteínas, as glicoproteínas, as lipoproteínas, as glicolipídicas, né? Tá? Então, olha aqui, ó, glicolipídio,
né, glicoproteína, daí o fosfolipídio, que são as duas camadas, né, o colesterol, a proteína integrada, né, ou transmembrânica, a proteína periférica, que só está presente numa das camadas lipoproteicas, né, certo? Ou fosfolipoproteicas, tá? Então, as proteínas podem ser externas, a gente já viu, extrínsecas ou periféricas, para fora da bicamada de lipídios, né? Então, fora não significa fora da célula, significa fora da camada, tá? Fora, tanto no meio externo quanto no meio interno, tá? Ok? Então, ou internas, intrínsecas ou integrais, né? Atravessam a bicamada de lado a outro lado, ou ainda podem estar parcialmente mergulhadas nos lipídios, tá? Ou seja, elas estão de um lado a outro ou parcialmente, olha aqui, ela não está na periferia, porque ela tem uma parte dela, uma parte desta proteína, né? Vamos apagar aqui, uma parte desta proteína mergulhada na camada de lipídios, tá? Então, vocês percebem a situação da proteína, o entendimento da proteína. Então, tem as três condições: transmembrânica, dos dois lados, periférica, que está de um lado, ou mergulhada na camada de lipídio, tá bom? Seu teor varia de membrana para membrana, então sua função, seu tipo, seu teor significa o quanto de proteína tem aí na membrana ou na bicamada lipoproteica ou fosfolipídica, né? Isso depende de célula para célula, de organismo para organismo, de função para função, tá bom? A membrana plasmática, ou as membranas, também podem apresentar oligosacarídeos. Oligo é de muitos açúcares, né? Então nós temos aqui essas estruturas formando os açúcares, né? Então muitos sacarídeos, muitos açúcares, né? Colesterol, né? Então a gente já viu essas estruturinhas amarelas internas, por isso que comer carne magra ou comer carne gorda, vocês vão estar ingerindo colesterol, né? Eu digo vocês porque vocês já sabem que eu não como carne, eu sou vegetariano, tá? Ok? Então, o colesterol muito presente nas células eucarióticas aquelas que têm núcleo bem formado, bem distinto, né? Diminui a deformação das membranas e a torna mais seletiva. Então, ele não é de todo mal, por isso que eu falei, tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Esse colesterol bom, ele ajuda na seletividade da membrana, ele ajuda a manter a estrutura da membrana bem formada, tá? Então, tem que gravar, não pense que sempre porque tem alguma coisa associada é boa ou é ruim. Tem que ter uma análise, vocês precisam entender o contexto que é apresentado, tá? Agora, sobre as diferenciações do tecido da membrana, né? Nós falamos anteriormente que existem 3 tipos de especializações da membrana, né? São modificações da membrana que algumas células apresentam para cumprir suas funções. Por exemplo, a microvilosidade, né? Ou as evaginações digitiformes. Por que digitiformes? Porque pareciam os dedos, né? Como se a célula se dobrasse, né? Então aquela característica elástica da célula se dobra para fazer essas evaginações para fora e para fora. Por que ela faz essas evaginações? Porque isso dá mobilidade para uma célula. Por exemplo, o ovo ser transportado dentro das trompas de falópio do útero feminino, né? Tá? Do órgão feminino. Então, microvilosidades são finíssimas, só vistas a microscópios eletrônicos, evaginações digitiformes em formas de dedos para o exterior da célula, que estão livres na superfície da célula, sustentada por filamentos de proteína, actina no seu interior. Então aqui tem um filamento, um pequeno filamento
de actina que sustenta essas microvilosidades ou essas evaginações, né? Então, surge no epitélio de revestimento interno do intestino delgado para aumentar a superfície de absorção dos alimentos. Então, lá dentro do intestino delgado tem todas essas microvilosidades, porque daí tem mais área para contato com os alimentos que estão ali se digerindo ou sofrendo toda a digestão, né? E com isso, então, dá maior oportunidade para as células absorverem esses alimentos, né? Os desmossomas, a gente já falou dos desmossomas. Desmossomas são corpúsculos densos da membrana, na maioria dos tecidos epiteliais de revestimento, para maior coesão da célula. Então tá aqui os desmossomas, tá? São como se fossem raízes dentro da membrana plasmática que surgem para fazer a fixação entre ou a coesão entre duas células vizinhas. Olha aqui como eles estão, né? Ó, filamentos intermediários ou desmossomas que se unem aqui para formar um ponto de maior coesão, de maior força entre as membranas plasmáticas de duas células vizinhas, né? Então, lá no espaço intercelular, surgem os desmossomas, tá? Esse número de desmossomas também varia de célula para célula, função para função, espécie para espécie, tá? Ok? Formados, esses desmossomas são formados por proteínas que se depositam na membrana celular, pois na célula vizinha ocorre a mesma formação. Então, se depositaram aqui as proteínas, né, formando filamentos intermediários e os filamentos internos, e aí a outra célula também vai formar esta membrana, né, esta deposição na mesma altura celular e vai permitir a construção de grandes pontos de aderência intercelular, né? Então, essa é a função dos desmossomas. Então, vamos lá. Microvilosidades, evaginações. Tinha a função de locomoção, transporte e assimilação de nutrientes e água, né? Os desmossomas têm a função de fixação, coesão de duas células, né? Entre cada duas células, tá? Porque a minha vizinha da direita eu vou me unir com os meus desmossomas daqui, a da minha esquerda eu vou me unir por ali, tá? Interdigitações. Então, interdigitações agora são modificações da célula. Lembra a célula da membrana plasmática? A membrana plasmática é elástica, então ela forma invaginações para dentro da célula, tá? Aumentando o contato com outras células vizinhas, então é para dentro, pode ser para dentro de outra célula, para dentro de outra da sua própria célula, né? Gerando invaginações, dobras no interior da membrana, fazendo com que a membrana da célula vizinha se projete para o interior da invaginação e aumentando a superfície de contato entre as células, também gera maior coesão. Então, vamos dizer que aqui eu tenha duas células, né? Então, eu só vou desenhar assim para vocês entenderem as invaginações, né? Então, esta célula, para maior coesão com a célula vizinha, o que ela faz? Ela gera as invaginações para dentro da estrutura celular dela e esta célula gera as outras invaginações e se unem aqui, né? Então formam uma coesão maior, né? Isso acontece principalmente nos tecidos epiteliais de revestimento, né? Revestimento do útero, revestimento das trompas de Falópio, revestimento do intestino delgado, né? Tá? São vários locais onde acontece. Então, olha aqui, nós temos as microvilosidades, né, ou as evaginações, porque foram para fora. Nós temos os desmossomos, né, que são estruturas de ligação, né, de coesão das células. Tá? Aqui também nós temos a zona
de oclusão e zona de adesão, nós temos os desmossomos aqui entre as células, filamentos de queratinas, que são estruturas que unem os desmossomas internamente, né? E temos também funções comunicantes, que são como se fossem vasos de comunicação, tá? Nós temos os imidesmossomas e a lâmina basal da célula, tá? Ok? O que ficou faltando aqui? As evaginações, né? As invaginações que estão aqui, ó, tá vendo? Os dobramentos da célula para dentro e daí da célula vizinha acompanhando para formar esta estrutura de coesão, tá? Então nós temos interdigitações que são as invaginações, não confundir com as evaginações. Então, E de fora, de externo para fora, e de invaginações internas para dentro, tá? Ok? Que estão aqui, tá ok? Então, essas são as 3 estruturas que a membrana plasmática desenvolve, certo? Membrana plasmática, a gente também pode dizer o seguinte, né? Que possuem expansões ou prolongamentos da membrana plasmáticas com contratibilidade e visíveis ao microscópio eletrônico. Então, essas evaginações, invaginações, né, desmossomos são visíveis somente a microscópios eletrônicos. Porém, algumas células podem formar cílios e flagelos, tá? Ambos para mobilidade de células, como os espermatozoides, alguns animais unicelulares que precisam de um flagelo para se locomover, células, ovos que precisam de cílios para se locomover, larvas, né? Tá? Então vão formar cílios do ovócito nas trompas uterinas, tá? Então, cílios curtos e numerosos, né? Ocorrem em protozoários, larvas de animais aquáticos, epidermes diplanárias, no epitélio de revestimento das vias aéreas dos mamíferos, ouvido humano, zoósporo de algas, fungos, nariz, né? Tá? Então, isso são estruturas da camada da membrana plasmática que se desenvolveu formando então cílios ou flagelos, né? Então olha aqui, nós temos uma célula flagelada que só tem um flagelo, ou nós temos uma célula ciliada com vários cílios. Então os flagelos podem ser uniflagelados, multiflagelados, biflagelados, ou poliflagelados, né? Tá? Então, a estrutura é a mesma, o raciocínio é o mesmo. Então, flagelos são sempre mais longos em menor número, né? Os cílios são sempre mais curtos em maior número, tá? Por exemplo, protozoários, espermatozoides de alguns animais, como o nosso humano, né? Que nós temos, então, flagelo, diversas algas, anterozoides de musgos, samambaias e outras bactérias, tá? Esses cílios e flagelos possuem umas estruturas internas bem interessantes, né? Vamos conhecê-las, certo? Flagelos possuem 3 partes: haste, corpo basal e raiz. Então, olha aqui, nós temos 3 bases nos flagelos, né? O corpo basal, certo? A raiz, que está aqui embaixo, tá? E vamos pensar que esse corpo basal é fechado, mais ou menos como está aqui, e possuem raízes, tá? De fixação. E nós temos então a haste. Esta haste é caracterizada por um conjunto de 9 microtúbulos, né? 9 jogos de microtúbulos bimicrotúbulos, né? E mais 2 microtúbulos centrais. Então, vamos lá contar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sempre vão conter 9 conjuntos de
2 microtúbulos e um microtúbulo central, e vão estar ligadas por estruturas proteicas, tá? Para formar então esse cílio com capacidade retrátil, de mobilidade, de contração, de extensão, né? Tá? Quando é curta, forma os cílios. Quando a haste é longa, forma os flagelos, né? Então, pode formar tanto os cílios quanto os flagelos. Vai depender da espécie, vai depender das condições da célula, tá? O corpo basal, cinetossomo ou centríolo, né? Então, olha aqui o corpo basal. Corpo basal, então, nós temos a haste e nós temos o corpo basal, tá? O corpo basal já possui uma estrutura de microtúbulos diferenciados, com 9 conjuntos também, mas agora não mais de 2 microtúbulos, e sim de 3 microtúbulos, tá? 3 microtúbulos. E um microtúbulo único no centro. Antigamente, na haste, desculpa, antigamente não, esquece. Anteriormente, né, nós vimos que na haste nós temos 9 conjuntos de 2 microtúbulos, formando um cilindro, e no centro nós temos um conjunto de 2 microtúbulos, da onde saem ramificações proteicas e fazem a ligação deste conjunto, tanto aqui na área basal ou no corpúsculo basal, como também no corpo basal, como também na haste, tá? Então, corpúsculo oco, cilindro e citoplasmática, ou seja, tem citoplasma, situado na base do cílio e do flagelo, estando próximo à membrana, formado por 9 conjuntos de 3 microtúbulos, dispostos em círculos, constituídos por proteínas, né, que eu falei para vocês, e essas proteínas se contraem, aí elas estendem e encolhem esses microtúbulos, tá? Realizando dessa forma o movimento da haste. Então, lá no corpo basal, os microtúbulos, as proteínas se contraem, se expandem e aí formam o movimento dos cílios e dos flagelos, tá? Então, como eu falei para vocês, aqui no corpo basal nós temos uma raiz, tá? Uma estrutura de raiz, também formada por proteínas. É um conjunto de filamentos proteicos, proteínas, que prende o corpo basal ao hialoplasma, a membrana plasmática, a célula, né? Então, para que o flagelo, o cílio não se perca, ele precisa dessa estrutura essa estrutura proteica, né? Chamada de raiz, tá? Então, nós temos aqui a raiz, tanto no cílio quanto no flagelo, que vai ligar essas duas estruturas ao hialoplasma. Então, os flagelos das bactérias são diferentes. Então, vamos lá, a membrana plasmática dos vírus não existe, né? Então, nós não temos membrana plasmática nos vírus, mas nós temos membrana plasmática em todos os vegetais e em todos os animais, né? Agora, nas bactérias, a raiz dos cílios e dos flagelos é diferente. Não se origina a partir do centríolo. Lembra que eu mostrei para vocês aqui, ó? Tem 9 estruturas de 3 microtúbulos e tem um centríolo, né? Pode ser um centríolo duplo na haste, como pode ser o centríolo único aqui no corpo basal. Então, nas bactérias não se origina do centríolo. Então, o flagelo não se origina desse centríolo. E a haste possui apenas um microtúbulo internamente. Então, prestem atenção no modelo da bactéria. Tá ok, pessoal? Então, dessa forma, a gente termina essa aula hoje sobre membrana plasmática. É bastante conteúdo, vocês precisam entender bem, lembrar sempre que para qualquer célula, é como quando a gente vai no supermercado comprar algo, a bolacha está envolvida num pacote, né? Nós estamos envolvidos em roupas, a fruta vem envolvida num pacote, a fruta vem envolvida numa casca, a célula da casca tem uma membrana plasmática, né?
A mesma coisa os vegetais, tá certo? Então fiquem bem, até a próxima aula e nós vamos continuar com este tema fascinante, que é estudar a estrutura das células passo a passo para entender como é que funciona e para que serve. Importante, memorizem, entendam todos os processos, todos os conceitos, né? E que a membrana plasmática tem uma função muito importante. Qual é? Permeabilidade seletiva, ou seja, deixa passar, deixa entrar águas e solutos de acordo com a sua necessidade. Tá bom? Então, até a próxima aula. Grande abraço.